Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra abençoada para você. Eu quero trazer uma mensagem que pode mudar o rumo da sua vida, por isso preste muita atenção ao que o Senhor vai falar ao seu coração, tá bom? Ao final dessa mensagem, nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza será uma bênção. A nossa vida espiritual será renovada em nome de Jesus. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar os próximos vídeos, tá bom? Então na mensagem de hoje, eu quero falar com você sobre como fazer a melhor escolha da sua vida. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu fui para a igreja e eu comecei a ouvir sobre Jesus, muitas pessoas diziam para mim: Deus tem grandes planos para você. E aquilo tudo enchia o meu coração de esperança, mas ao mesmo tempo eu pensava: será que realmente Deus tem um plano para a vida de cada um? O que eu devo fazer para que os planos de Deus se cumpram? Se você também já teve esse tipo de questionamento, eu quero te dizer que tudo começa quando você convida Jesus para morar no seu coração. E para isso eu quero ler uma passagem que está em Apocalipse capítulo 3, o versículo 20, que diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Nessa passagem nós vemos que Jesus, ele não interfere na escolha de ninguém. Ele fica do lado de fora, batendo na porta do nosso coração, esperando que nós o convidemos para entrar em nossa vida. E por que ele faz isso? Porque ele não quer que as pessoas sejam forçadas a ficarem ao seu lado. Ao invés disso, ele espera que elas obedeçam por amor. Ontem mesmo eu estava falando de Deus, do Evangelho para uma pessoa, e eu falei de Jesus, falei da importância de nós termos Ele como nosso Senhor e Salvador, da importância de nós pensarmos nas coisas eternas, porque as coisas dessa terra são passageiras, e nós passamos muito rápido por aqui. E eu me lembro que ele foi muito tocado, ele gostou muito de ouvir sobre as mensagens da Bíblia, mas só Deus sabe se ele realmente vai abrir o coração ou não para Jesus. Tem muitas pessoas que demonstram em primeiro momento que elas querem andar com Deus, que elas aceitam Jesus, mas passa o tempo, essas pessoas se esquecem, elas voltam para a vida antiga que elas tinham antes e elas nem se importam mais se elas estão salvas ou não, se Deus está com elas ou não. E ao mesmo tempo tem outras pessoas que parecem que rejeitam a mensagem do Evangelho, elas nem dão bola para isso, mas com o tempo elas se arrependem e elas se firmam com Deus e elas nunca mais saem da presença dele. E tem uma parábola que Jesus contou lá em Mateus capítulo 21, o versículo 28, que chama a parábola dos dois filhos. E eu gosto muito dessa parábola porque ela é muito real nos nossos dias. E Jesus contou que havia um homem que tinha dois filhos. E ele chegou para o primeiro filho e ele disse assim: Filho, eu quero que você vá trabalhar hoje na vinha. E aquele filho respondeu: Não quero, pai. Mas depois ele mudou de ideia e ele acabou indo. E depois o pai chegou no outro filho que ele tinha e ele disse a mesma coisa. E aquele filho respondeu: Sim, Senhor. Mas ele acabou não indo. E aí Jesus perguntou para as pessoas: Qual dos dois vocês acham que fez a vontade do pai? E eles responderam: O primeiro filho. E Jesus falou: é verdade, aquele filho falou que não queria ir e depois acabou indo. E aí Jesus completa aquela parábola dando uma mensagem muito dura para os religiosos da época. E ele disse assim, ó: Tomem cuidado, porque as prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque desde João Batista o arrependimento tem sido pregado e vocês não creram em mim e nem se arrependeram. Mas esses homens, esses desprezados da sociedade, eles estão acreditando e eles se arrependeram dos seus pecados. Então isso acontece muito no nosso dia a dia. Tem pessoas que nós não damos nada para elas, nós não acreditamos nelas, mas elas abrem o coração para Jesus e a vida delas é transformada. Tem muita gente dentro da igreja que a pessoa não experimenta uma transformação, a pessoa não é salva, mesmo conhecendo tudo da Bíblia, conhecendo os ensinamentos de Jesus. E aí essas pessoas ainda acham ruim das outras que acabaram de chegar na igreja, que tinham uma vida totalmente destruída, uma vida bagunçada, e essas pessoas são transformadas. E isso acontece porque Deus ele conhece a profundidade do nosso coração. Mas infelizmente,
A maioria das pessoas escolhe o caminho errado, essas pessoas não querem levar a vida da maneira de Deus, elas não querem fazer a vontade do Pai e elas ainda acham que Deus tem que fazer a vontade delas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E quando uma pessoa fecha o coração para Jesus, ela não sabe, mas lá na frente as coisas poderão dar errado e o inimigo vai fazer de tudo para tentar destruí-la, porque ela desprezou a única porta de salvação que existe para o pecador. Mas por outro lado, tem muita gente que faz a escolha certa e decide carregar a sua cruz, decide seguir os passos de Jesus. E o que acontece? Elas se tornam propriedade exclusiva de Deus. É isso que a Bíblia diz. E tudo começa a cooperar para o seu bem, Deus começa a fazer uma obra linda, uma obra de restauração, de transformação e o que é melhor, quando essa vida acabar, elas vão receber a vida eterna prometida por Jesus. Amém? E só para a gente encerrar essa mensagem, eu quero ler com você uma passagem do profeta Jeremias, que ele disse assim, Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia! Glória a Deus! Assim é a vida do cristão, irmão, do verdadeiro cristão, aquele que anda com Jesus. Aquele que confia em Deus sabe que a sua vida está plantada no terreno certo. E mesmo que algumas coisas deem errado, a sua fé nunca é abalada, porque ele entendeu que nada foge do controle de Deus e que tudo contribui para o seu bem. Aleluia! Então se você, meu irmão, você chegou à conclusão de que você não consegue resolver as coisas sozinho e que o seu amanhã é incerto, que você não sabe o que vai acontecer no seu futuro, eu quero te convidar a entregar o seu coração, a sua vida para Jesus hoje. Não deixe para amanhã. Não pense assim, mas eu primeiro preciso consertar minha vida, eu tenho tantas coisas para arrumar. Saiba de uma coisa, é Jesus quem vai te ajudar a mudar a sua vida. E sozinho você não vai conseguir nada, porque só Ele pode te guiar por caminhos seguros, só Ele pode te dar a salvação. Então não brinque com as coisas eternas. A nossa vida aqui é muito passageira e Deus está contando conosco. Deus quer saber se nós vamos tomar essa decisão de caminhar com Ele a partir de hoje. E caso você já tenha aberto a porta do seu coração para Ele, então permaneça ao lado dEle, busque a comunhão através da oração, da leitura da palavra, da meditação e principalmente agindo conforme Ele manda. Assim, meu querido irmão e minha irmã, você vai estar no lugar mais seguro do mundo, no centro da vontade de Deus. Amém? O mundo pode estar desabando, mas você ainda vai ter paz. Você vai ter um Deus que vai estar cuidando de você, te protegendo, te defendendo, e nada poderá destruir a sua fé. Amém? Agora eu quero fazer uma oração por você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos levantar um clamor, vamos adorar a Deus, agradecer pela palavra dEle, que sempre fala conosco. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela nossa vida, pela Tua palavra, que sempre renova as nossas forças. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha bater na porta do nosso coração mais uma vez. Quantas vezes, Senhor, o Senhor tem nos chamado? Quantas pessoas agora estão ouvindo esta mensagem e estão longe dos Teus caminhos? Se desviaram por algum motivo, talvez por causa do pecado, talvez por causa de alguma decepção, frustração. Mas, Senhor, Tu és aquele que vai atrás em busca da ovelha perdida. Jesus, essa vida é preciosa, ela custa o sangue de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, derrama da Tua misericórdia, perdoa as nossas falhas, a nossa teimosia, a nossa desobediência. Oh, meu Pai, eu te peço para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue a Tua graça, a Tua oportunidade de salvação. Abra também, Senhor, os ouvidos espirituais, para que essa pessoa ouça a Tua voz, o Teu chamado, e ela permita que o Senhor seja Deus na vida delas, meu Pai. E que ela confie no Senhor e se entregue completamente aos Teus cuidados, porque não existe ninguém neste mundo que nos ame como o Senhor.
Oh, meu Pai, muitas pessoas agora estão colocando o coração e a fé no Senhor, meu Pai. Muitas, Senhor, estão desanimadas, estão cansadas de viver neste mundo, mas nós não podemos tentar contra a nossa vida, nós só podemos entregá-las nas Tuas mãos, porque aquilo que é impossível ao homem é possível para Ti. Oh, meu Pai, que o Senhor possa reconstruir a nossa vida, assim como a Tua palavra diz que nós somos o vaso e Tu és o oleiro, e ainda que o vaso venha se despedaçar, o Senhor faz de novo conforme a Tua vontade. Senhor, quantas vezes nós agimos por impulso, agimos sem confiar em Ti, agimos por conta própria e depois nós sofremos as consequências. Jesus, nós não queremos mais sofrer desnecessariamente, sofrer na mão de homens, na mão de pessoas que não têm o temor de Ti. Jesus, nos ajude a tomar conta da nossa vida, porque nós precisamos do Senhor e estamos aqui reconhecendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajude, Senhor, a viver neste mundo e guardar a nossa fé até o último dia, porque a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, nós queremos estar contigo um dia na eternidade, mas nós queremos também que nós já estamos vivendo essa eternidade. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor entra e faz morada para sempre. Então nós cremos que o Espírito Santo há de nos guiar, há de nos consolar todos os dias da nossa vida. Jesus, eu não posso fazer aquilo que não está ao meu alcance. E tem muitas pessoas me pedindo orações, tem muitas pessoas clamando por um milagre, estão desesperadas, sobrecarregadas. Jesus, entra com providência nesse lar, nessa casa, nessa mulher que está cansada de cuidar do filho. Oh, Jesus, neste marido que está cansado do casamento. Livra-nos, Senhor, das armadilhas do diabo, das mentiras de Satanás, que nós possamos clamar dentro de casa, em cada cômodo, e dizermos: Jesus é o Senhor da minha família. Oh, aleluia, Senhor, como é bom podermos louvar de todo o nosso coração. Como é bom podermos decretar no reino espiritual que nós somos de Jesus, profetizarmos a vitória. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo
e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa.
Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos,
em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10
do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai,
dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio. O Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança,
quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.